Olá, meus queridos, como vocês estão? Então, pessoal, vamos começar aqui mais uma aula, né? Hoje não vai ter a câmera ali, eu fiz umas mudanças aqui no cantinho que eu gravo, eu não estou conseguindo fixar o webcam, mas não tem problema, né? Vamos lá. Então, nós vamos começar a falar sobre números complexos. Números complexos é conteúdo do terceiro ano, segundo bimestre, tá? Então, essas atividades já estão contando para a nota do segundo bimestre. Assim como o nivelamento da semana passada, na verdade, semana retrasada, o princípio multiplicativo também já está contando para a nota do segundo bimestre. Pessoal, antes de nós começarmos, uma informação importante, na verdade, duas, né? Quando vocês forem enviar a atividade tem que estar no caderno, tá? Não é para fazer no Word e tal, é no caderno, tem que estar no caderno. Tem que ter os cálculos. Não precisa, meus queridos, enviar o enunciado, não precisa ter o enunciado, mas tem que ter os cálculos. Algumas atividades, alguns exercícios, você coloca a resposta direto, obviamente, né? Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. Pronto. Mas se tiver que ter cálculo para chegar no resultado, tem que deixar no caderno, tem que deixar na foto. E quando vocês forem enviar a foto, coloque no caderno o nome completo e a série e a caneta. Não façam mais, não enviem mais fotos quando você escreve na própria foto pelo celular, sabe? Você tirou foto e depois pelo celular você escreve seu nome. Não, o nome tem que estar a caneta na atividade, no caderno, tá bom? É porque eu peguei aqui umas fotos parecidas de alunos diferentes, né? Então, vamos fazer isso agora, tudo bem? Bom, vamos começar então a falar sobre números complexos, né? Apesar desse nome complexo, ele não é complexo, tá, pessoal? Ele é uma matéria até que fácil. Só que é aquilo que eu sempre falo para vocês. A matemática, o conteúdo de matemática, você tem que é, começar ali do zero, não pode perder nada, que é como se fosse uma corrente. Se você perder um elo ali, não entendeu alguma coisa, ele vira uma bola de neve, tá? Então vamos prestar bastante atenção. O bom desse vídeo é que você pode revê-lo se precisar, ou se você quiser também, pode procurar videoaulas, né, no YouTube, aí na internet sobre esse assunto que vocês acham mais interessantes. Então vamos lá, da onde que surgiu os números complexos, né? Da onde que foi necessário a criação desse conjunto? Então, observe aqui uh, esta equação: x ao quadrado mais 4 igual a zero. A gente vai tentar resolver agora no slide a seguir e vocês vão perceber que essa equação ela não tem solução até então. Por quê? Porque não existe nenhum x, nenhum valor de x no conjunto dos números reais. Então, quando eu falo conjunto dos números reais, a gente vai falar dos conjuntos daqui a pouco. Quando eu falo de conjunto dos números reais, são os números que vocês estão acostumados até agora, entendeu? 3, menos 7, π, menos 1 quinto. Esses todos são números reais. Então observe que eu tenho aquela equação que eu falei, x ao quadrado mais 4. Vamos resolvê-la. Então você pega esse mais 4, manda para o outro lado, né, ficando menos 4, lembrando que inverte a operação, né? O x ao quadrado, esse expoente 2, eu mando para o outro lado na forma de raiz. Qual que é a operação inversa da potência? Raiz. Pergunto para vocês, quanto é raiz de menos 4? Raiz quadrada. Aí, pessoal, até então, para vocês, não existe raiz quadrada de número negativo, né? Os professores falavam para vocês que não existiam, né? E por que não existe?
nos números reais. Quando se pergunta qual é a raiz quadrada de 9, normalmente respondemos 3. Mas, na verdade, uma raiz quadrada resulta sempre em dois valores, no qual um é positivo e um é negativo. Então, quando eu falo raiz quadrada de 9, a resposta pode ser 3 ou menos 3. Por quê? Quando eu falo raiz quadrada de 9, para vocês resolverem, vocês pensam, qual é o valor que elevado ao quadrado vai dar 9? Aí normalmente a gente fala 3, porque 3 ao quadrado é 9. Mas, se você analisar, o menos 3 ao quadrado também é 9. Lembra da propriedade? A base negativa, se for elevada a um expoente par, ele fica positivo. Então, menos 3 vezes menos 3 também é 9, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 25? A gente fala 5, mas o correto é 5 ou menos 5, tá? Então, aí está o problema. Quanto que é raiz quadrada de menos 4? A gente cai na tentação de falar que é menos 2. Mas não é, porque menos 2 ao quadrado é 4 positivo e não menos 4, tá? Foi aí então que Euler, né, na verdade o número complexo, pessoal, ele não surgiu de uma única pessoa, né? O conceito, na verdade, ele foi amadurecendo ao longo dos anos, né? Foi aí que Leonhard Euler, em 1777, ele falou assim: "Ah, eu vou criar um número imaginário". E aí ele chamou de i, para simbolizar a raiz de um número negativo. Então ele falou assim que o i vai ser igual a menos 1, menos raiz quadrada de menos 1, tá? Ou seja, se você tiver uma raiz quadrada de menos 4, como esse caso aqui, como no exemplo que eu dei, qual seria então o valor de uma raiz de menos 4? Você pega a raiz de 4 é 2, tá? Mas como ele é negativo, ele vira um número imaginário. Então você coloca o i no final, mostrando que ele é imaginário, tá? Aí em 1801, né, o Gauss, ele usou o símbolo i, né, para então criar esse conjunto dos números complexos. Próximo slide. Tentando visualizar então os conjuntos, né, vamos relembrar um pouquinho. Nós temos o conjunto dos números naturais. Isso aqui é um diagrama, né? Imagina, então, nós temos o conjunto dos números naturais, que eu estou mostrando aqui, que é o n. Quais são os números naturais? Os primeiros números estudados nos primórdios, né? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 10, tá? Depois nós temos o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números naturais mais os negativos. O menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Depois nós temos o conjunto dos números racionais, que é o quê? Né, que são os números representados na forma de fração. 1/3, né? 2/5 e assim por diante. Na verdade, o i aqui é irracionais. Então, tudo isso, todo esse conjunto aqui, pessoal, ele é chamado conjunto dos números reais, representado pelo R. Ou seja, o conjunto dos números reais é todos os números que vocês conhecem até hoje. Até hoje, porque a partir de agora, você vai ver que existe um outro conjunto chamado conjunto dos números complexos, tá? No qual nós estamos estudando agora. Então, se ele falou que o i, aqui é muito importante, se ele falou que o i é raiz quadrada de menos 1, se eu tirar essa raiz e mandar para o outro lado, ele vai como expoente, tá? Então, quando se fala em números complexos, uma definição muito importante, até coloquei aqui, ó, é que i ao quadrado é igual a menos 1, tá? Ou seja, esse número imaginário i ao quadrado, ele é igual a menos 1 nos números reais, tá? Então essa definição aqui em vermelho é muito importante
a gente vai utilizar bastante até o final desse conteúdo, tá? Então, raiz quadrada, alguns exemplos, né? Raiz quadradas agora de números negativos, que faz parte do conjunto dos números complexos, imaginários. Raiz de menos 1 é i, como foi dito na definição. Raiz de menos 4, 2i. Raiz de menos 9, 3i. Raiz de menos 64, 8i, tá? Mesma forma do conjunto dos números reais, na verdade ele é mais ou menos 2i, mais ou menos 3i, mais ou menos 8i. O número complexo, pessoal, ele é formado por uma parte real e uma parte imaginária. Então aqui está um exemplo de um número complexo, 4 mais 7i. O número complexo sempre vai ter essas duas partes, tá? Se ele não tiver essa parte imaginária, ele vai ser um número real. Se ele não tiver a parte real, você vai ver daqui a pouco que ele é um imaginário, imaginário puro. Tá? Então, o número complexo ele é formado por uma parte real e uma parte imaginária. Como esse exemplo aqui mostra, a parte real é 4 e a parte imaginária é 7. Então, esse i, o número que está com o i, ele identifica a parte imaginária. Tá bom? Quando nós temos o número somente com a parte imaginária, perceba então que nesses exemplos eu não tenho a parte real, só imaginária, porque tem o i, nós chamamos eles de imaginário puro, tá? Então 7i, menos 3i, 27i ou i, eles são chamados de imaginário puro. Vamos para os exemplos então. A dica que eu dou, pessoal, sempre que você estiver fazendo a lista de exercícios e tiver dúvida, volte para esse vídeo, volte para o PPT. Tá? Eu anexo o vídeo e anexo o PPT. Escolha um para acessar e volte nos exemplos. Tá? Vamos fazer juntos então. No caso do A, nós temos o número complexo 4 mais 3i. Qual é a parte real? 4. Qual é a parte imaginária? 3. Tá? Deixa eu diminuir e colocar aqui em azul para vocês verificarem depois que é a resposta. Deixa eu diminuir aqui. E mudar a cor aqui. Vamos ver se fica legalzinho. Tá bom. Então perceba que no A o real é 4 e o imaginário é 3. Professor, mas o imaginário não é 3i? Na verdade, o i ele está identificando para você a parte imaginária, tá? Mas normalmente a gente só pega o número. Vamos para o B. Copiar aqui. O B, pessoal. Qual vocês acham que é a parte real? Opa. A parte real desse número complexo é menos 3. Não é verdade? Lembrando então que tem que pegar o sinal. E a parte imaginária nesse caso é o menos 7. Então perceba que eu pego o sinal, tá? Achando a parte real e a parte imaginária, então, do exemplo C. Opa! O exemplo C, pessoal, percebe que ele é um número imaginário puro, tá? Porque ele só tem a parte imaginária. Então, nesse caso aqui, nós podemos falar que o real não, é zero. Pode ser zero, mas não existe, né, pessoal? Não existe. E o imaginário aqui é 4. Então, nesse caso, nós podemos falar que ele é um imaginário puro. No exemplo 8, no exemplo D, então, perdão, a parte real é o menos 3. Então, aqui meio que tem uma pegadinha.
ficar esperto, tá? Por quê, professor? Aqui ele inverteu. Normalmente nós colocamos sempre a parte real na frente e a imaginária atrás. Mas isso não é regra. Não é regra. Então ele pode aparecer dessa forma aqui. Então o imaginário aqui é o 8, porque ele está com i. E o real, obviamente, aqui é o menos 3. Tá? Então aqui o real é menos 3, o imaginário que está com i é 8. Salvar aqui para vocês poderem acessar esse exemplo depois. Tá? Vamos para o exemplo 2. Qual deve ser o valor de m para que o número complexo z seja um imaginário puro? Então observe o seguinte, parece confuso aqui, mas tranquilo. Eu tenho esse número complexo z. A parte real, que é essa parte aqui, é m mais 7. A parte imaginária é 4i. Não é isso? Se ele está perguntando o valor de m para que esse número z, número complexo z, seja um imaginário puro, o que a gente tem que fazer? O imaginário puro, ele não tem a parte real, não é verdade? Então essa parte real, m mais 7, para ela não existir, tem que ser igual a 0. Deixa eu pintar aqui. Tá. Entenderam? Vou repetir, olha. Qual deve ser o valor de m para que esse número complexo z, então esse z é todo esse número complexo, seja um imaginário puro? Tá, imaginário puro só pode existir a parte imaginária. Então essa parte real não pode existir. Então m mais 7 é igual a 0. Então fazendo os cálculos aqui, o m tem que ser igual a menos 7. Tá? E isso é óbvio, né, pessoal? Se o m menos 7 mais 7 é 0. Daí não vai existir a parte real. Vamos para o exemplo 3. Né? Qual deve ser o valor de x para que o número complexo... É a mesma coisa do m, tá, pessoal? Só que aqui, nesse caso, ele mudou a letra para x. E uma coisa importante também, número complexo z, v, w... Normalmente utiliza essas nomenclaturas para o número complexo. Voltando aqui. Qual deve ser o valor de x para que o número complexo z, esse número complexo, seja um número real? Só vou colar aqui para usar essa letrinha azul, tá? Mas esquece aqui por enquanto. Bom, se ele tem que ser um número real, nós temos essa parte real, x mais 7, e nós temos a parte imaginária, x menos 2i. Tá? Para isso daqui ser um número real, o número, essa parte real, ele tem que existir. Não é verdade? Então, o x mais 7 tem que ser... Vou ter que procurar aqui agora o símbolo, só um minutinho. Símbolo de diferente. Achei. Tá? Bom, voltando aqui no nosso raciocínio. Se ele quer que seja um número real, concorda comigo que a parte real tem que existir. Então, x mais 7 não pode ser zero, porque se ele for zero, ele não existe. Então, x mais 7 tem que ser diferente de zero. Tá? Então, o x tem que ser diferente de menos 7. Então, esse sinal de diferente, pessoal, na hora de fazer o cálculo numa equação, é como se fosse mesmo o sinal de igual, tá? Mandei o mais 7 para lá, ele veio como menos 7. Então, a primeira resposta está aí. O x tem que ser diferente de menos 7, senão o real não existe. Mas, se ele tem que ser um real, quanto que deve ser a parte imaginária? A parte imaginária tem que ser 0.
A parte imaginária não pode existir para ele ser real. Então, x menos 2, que é a parte imaginária, tem que ser igual a zero, tá? Então, o x tem que ser igual a 2. Então, olha o raciocínio. Para que esse número complexo seja real, o x ele tem que ser diferente de 7, tá? E o x tem que ser 2, para que ele seja um número imaginário. Bom, a última parte agora está acabando, tá, pessoal? Vocês vão aprender a fazer operações com números complexos. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e assim por diante. Só que nessa videoaula, nessa semana, a gente só vai ver duas operações. A soma e a subtração. Tá ok? Vamos com calma, né? Então, só essas duas operações. Na adição e subtração de números complexos, deve realizar a operação da parte real com a parte real, a imaginária com a parte imaginária, tá bom? Nós não podemos misturar. Então eu fiz aqui para vocês 4 exemplos, tá? Primeiro exemplo, dados números complexos V, que é 3 mais 4i, e o número complexo Z, 7 menos 2i, calcule quanto que é V mais Z. Quanto que é o número complexo V mais o número complexo Z? Bom, vamos para a resposta então. Primeira coisa que vocês vão fazer, tem aluno que vai bater o olho, vai fazer esse mais esse e tal. Ele vai fazer com uma certa facilidade, mas gente, para não correr o risco de errar, faz esse passo a passo que eu vou fazer agora. Primeiro eu vou colocar os valores entre parênteses. Então, o V, quanto que é o número complexo V? 3 mais 4i. Tá bom? Mais, é uma adição aqui, ó, mais, quanto que é o número complexo Z? 7 menos 2i. Cadê o i? Opa! Pronto. Tá? Legal. Coloque entre parênteses. Agora nós vamos tirar dos parênteses. E aí esse momento é muito importante. Aqui na soma não vai interferir tanto, mas quando é subtração, ele interfere, tá, pessoal? E aí tem que ficar muito esperto, porque aí muda sinal de alguns valores. Vamos tirar do parênteses. 3 mais 4i não muda em nada, né? Agora aqui nós vamos fazer a regrinha de sinais. Como eu falei para vocês, não vai mudar o sinal daqui de dentro, mas quando é uma subtração muda. E aí tem que ficar muito esperto. Então, mais com mais é mais 7. Deixa eu dar um espaço aqui. Mais com menos, menos 2i. Tá? E agora para finalizar. Para finalizar, como falou ali no começo do exemplo, eu só posso somar real com real, imaginário com imaginário. Então vamos somar real com real. 3 mais 10, mais 7, já falei a resposta. 3 mais 7, que é real com real, dá 10. Agora a parte imaginária. Mais 4i com menos 2i. Tem que pegar o sinal, tá, pessoal? Tá? 4i menos 2i, 2i. Então, esta é a resposta. Então, a resposta, somando o número complexo V mais o número complexo Z, a resposta é 10 mais 2i. Tá? Agora, no exemplo, eu vou copiar isso daqui para facilitar o próximo slide. Tá? Então, esse aqui. Opa! Vou
coloquei tudo exemplo 1, na verdade é 2, 3 e 4, mas tudo bem, né, pessoal? Então aqui nós temos os mesmos números para V e Z, tá bom? Só que aqui ao invés de pedir V mais Z, ele pediu Z mais V. E aí eu fiz de propósito, por quê? Na soma, ele não vai interferir no resultado, vocês vão perceber. Mas depois nos outros exemplos, vocês vão perceber que a ordem que você coloca interfere no resultado. Então, sempre que ele pedir V mais Z, coloque nessa ordem. Se ele pedir Z mais V, coloca nessa ordem, senão pode interferir no resultado, tá? Então aqui o Z é 7 menos 2i, mais o V. Quanto que é o V? 3 mais 4i. É isso? Legal, coloquei entre parênteses, que é muito importante. Agora, a segunda etapa, tira do parênteses. 7 menos 2i, mais, com mais, mais. Sinais iguais, mais. Mais com mais, mais. Beleza, agora a última etapa. 7 mais 3, 10, real com real. Menos 2i com mais 4i, mais 2i. Tá? Então, esse é o número complexo. Então, na soma, deu o mesmo resultado, 10 mais 2i. Estão vendo? Só que, como eu falei, na subtração interfere na resposta. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, todos esses exemplos que eu estou dando têm os mesmos valores. Tá? Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Para fazer o próximo exemplo, que seria o 3, que aqui está 1 mesmo. Eu vou falar para você, viu? Então, nós temos o V e o Z, tá? Que são os mesmos valores dos exemplos anteriores, só que agora é a subtração. Quanto que é V menos Z? Aí nós temos aqui, então, o valor de V, 3 mais 4i, menos, que agora é subtração, 7 menos 2i. Vamos fazer esse cálculo. Coloquei primeiro entre parênteses, agora irei tirar do parênteses. Vai ficar 3 mais 4i. E agora, muito importante, regrinha de sinais com todos que estão dentro do parênteses. Menos com mais, menos, menos 7. Menos com menos, mais. Então, mais 2i. Tá? E agora, para finalizar, é simples, né, pessoal? Só colocou o i ali no meio, é como se fosse um x, um y, quando nós trabalhamos aí anos anteriores. Agora, real com real. 3 com menos 7, né? 3 com menos 7, menos 4. E agora, imaginário com imaginário. 4i mais 2i, 6i. Tá? Então, tá aí o resultado. Menos 4 mais 6i. Menos 4 é real e o 6 imaginário. Professor, eu posso colocar o imaginário na frente e o real atrás? Como eu falei anteriormente, pode, não é uma regra. Só que normalmente o real fica na frente. Tá? Vamos para o último exemplo. Então perceba que o último exemplo, que é a subtração também, eu só inverti. Aqui é V menos Z e aqui é Z menos V. Por que eu fiz isso? Para vocês verificarem que vai interferir na resposta final. Tá? Por isso que tem que colocar sempre na ordem que ele está pedindo. Então, se é Z, o Z é 7 menos 2i. Tá? Coloca sempre entre parênteses primeiro. E o Z, e o V, perdão, é 3 mais 4i. Deixa eu mudar de cor para vocês verificarem depois que isso daqui é a resposta.
Novamente, eu sei que eu sempre repito o que eu falo, mas não custa nada. Na hora de fazer a lista, volte no PPT, volte na videoaula, porque a lista que eu faço, pessoal, eu não crio coisas além da videoaula que eu dei, tá? Vou ilógico fazer isso. Então voltem sempre para rever. Claro, não está entendendo, está muito complicado, mande então a sua mensagem pelo Classroom, pelo Messenger. Eu não sei nem se é assim que fala. Bom, coloquei aqui Z menos V, né? Vou tirar agora do parênteses, 7 menos 2i. Deixa eu dar um espaço para ficar mais claro. E agora a regrinha de sinal, toma cuidado. Menos com mais, menos. Menos 3, né? Menos com mais, menos. Menos 4i. Agora eu vou juntar real com real. 7 com menos 3, 4. Imaginário com imaginário. Menos 2i com menos 6i. Menos 2i com menos 4i. Menos 6i. Tá? Esse é o resultado final. Então, como eu falei para vocês, na subtração a ordem importa, pessoal. Então, com os mesmos valores, só que V menos E, deu esse valor aqui. Com Z menos o V, deu esse valor aqui, né? Mudando o sinal. Então, sempre que ele pedir A menos B, coloque na ordem A menos B. Se você colocar B menos A, interfere no resultado. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Nós vimos, então, o que é número complexo, as partes de um número complexo, que tem a parte real, a parte imaginária, né? E começamos a ver as operações com números complexos nessa videoaula, somente a adição e subtração, tá? Então, pessoal, eu deixei uma lista anexada a essa videoaula no Classroom, no Word. Façam essa lista, lembrando que sempre tem uma semana de prazo, né, para fazer. Postagem na terça, então tem que entregar até a próxima terça-feira. Em caso de dúvidas, manda mensagem, né? Primeiro eu aconselho você rever a videoaula, rever o PPT, ou até mesmo pesquisar outras videoaulas que é mais interessante na internet. Mas pode mandar mensagem pelo Messenger ou pelo Classroom, tá? Lembrando novamente, mantenha os cálculos e coloque no caderno nome completo e série A caneta. Tá ok? Então ficamos por aqui. Um abraço, espero revê-los em breve. Abração e se cuidem.